10 de Mateus diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. É a tua palavra, Pai. Teu povo, a tua igreja, e eu, teu servo, teu Santo Espírito, atue poderosamente através da tua palavra. Que nós sejamos impactados, Senhor, pela tua verdade, pela essência daquilo que está registrado aqui, e nós sejamos edificados, transformados, mudados para louvor de sua glória. Toma-nos em tuas mãos e faça segundo lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui acompanhando as nossas exposições desde o início, você sabe que Mateus ele tem uma estruturação intencional do seu escrito. E essa estruturação tem a ver com o propósito pelo qual ele escreveu o evangelho que carrega o seu nome. Esse registro que é conhecido por nós como Evangelho segundo Mateus. E o propósito é comunicar que Jesus é o Messias Rei, é o Messias esperado, aquele das profecias do Antigo Testamento, que o povo esperava que viesse e estabelecesse o governo de Deus, salvando o povo de Deus das opressões dos seus adversários, dos seus inimigos, e o que o povo não entendia bem naquela época é que Jesus tinha, o Messias tinha um compromisso de salvá-los de si próprios, da condenação, do pecado, de tudo isso, e Mateus vai apresentando Jesus como essa figura tão esperada pelo povo de Deus. E aí, o primeiro momento do livro, capítulo 1 ao capítulo 4, é uma narrativa introdutória, onde ele passa pelo momento de provação. Jesus é comprovadamente o Messias através de tudo aquilo que ele vai cumprindo com a sua vida. É nascido de uma virgem, vem de Nazaré, aquela coisa toda que nós já vimos desde o início, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele vai cumprindo essas coisas, é batizado por João, começa o seu ministério. Então, capítulo 1 ao 4, essa primeira narrativa que introduz o ministério e história de Jesus. Depois a gente para naquilo que nós chamamos de primeiro grande sermão do Evangelho segundo Mateus.
E a gente fala primeiro porque são 5 grandes sermões que comunicam algumas verdades e têm um papel importante nesse propósito de mostrar que Jesus é o Messias Rei. O primeiro grande sermão é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, seja lá como você queira, né? Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Então Jesus, naquele momento ali, no seu primeiro grande discurso, seu primeiro grande sermão, de acordo com Mateus, ele fala sobre como o reino de Deus funciona a partir da interpretação correta da lei. Logo depois a gente vê uma outra narrativa, e é assim a estruturação do Evangelho segundo Mateus: narrativa, sermão, narrativa, sermão, narrativa, sermão, e nós passamos pela segunda narrativa do Evangelho, que é o capítulo 8 ao capítulo 9, onde nós vemos o Messias Rei em atividade. Vocês viram isso junto com a gente aqui. Jesus tem uma mensagem poderosa, tem um discurso poderoso, a gente viu isso no Sermão do Monte, mas ele também é poderoso. Não só fala com autoridade, mas ele tem autoridade. Ele não só prega e ensina com autoridade, mas ele tem autoridade sobre um monte de coisa que a gente viu. Sobre o corpo físico dos homens, sobre doença, sobre demônios, sobre os elementos da natureza, sobre o pecado, sobre essa coisa toda que nós vimos nesses 2 capítulos. E agora a gente volta para o segundo grande sermão, ou a gente chega, na verdade, no segundo grande sermão, ou segundo grande discurso de Jesus nessa estruturação de Mateus, que é o capítulo 10. E aí a galera batiza assim do jeito que quer, né? Por isso que eu disse, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, tem gente que conhece de uma outra forma, Sermão das Bem-aventuranças. Esse discurso, esse sermão que está diante de nós, também funciona do mesmo jeito. Alguns chamam de discurso da missão, outros chamam de discurso do envio, mas uma coisa ninguém pode discordar, ninguém, é que diante de nós está o texto onde Jesus envia seus 12 discípulos para uma missão específica, e dentro dessa missão específica, ou desse envio de Jesus, ele começa a estabelecer alguns princípios básicos para a vida de todo cristão na caminhada. Todos nós estamos em missão desde o momento que nós recebemos Cristo como nosso Senhor. E agora ele vai mostrar, através desse capítulo 10 e desse grande discurso, que eu particularmente acho maravilhoso, o que nós vamos encontrar pelo caminho e o que ele espera de nós ao longo desse trajeto. Em especial aqui, o envio é muito específico. É onde os discípulos passam a ser apóstolos. Até então eles eram discípulos. Se você olhar no versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, está vendo? Ainda são discípulos. Mas o negócio muda quase que de maneira instantânea. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, está vendo? No versículo 1 eles ainda são discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz. A palavra que é usada para discípulo aqui fala de uma pessoa, uma figura que ainda está no caminho do aprendizado. Mas no versículo 2 eles já são apóstolos. E o que é um apóstolo? É um emissário. É um missionário. É um enviado, mas não é um enviado, um emissário. E por isso, eu digo que é um envio muito específico aqui, tá? Eu, você, nós não somos enviados como apóstolos, mas temos nosso próprio envio, como igreja do Senhor. A grande comissão fala do dever da igreja de comunicar o evangelho ao mundo. E ele usa o envio dos 12, que é bem, como eu estou dizendo, bem específico, para estabelecer para nós parâmetros da nossa missão. Mas você não pode se confundir com um apóstolo, em nome de Jesus. Há quem diga por aí, eu concordo, que apóstolo bom é apóstolo morto. Nós não temos mais apóstolos. Existem critérios objetivos bem claros no texto sagrado para que nós entendamos o que é um apóstolo, ministério apostólico que se findou dentro dos 13. Então, assim, eu digo 13, né, porque você sabe de quem eu estou falando. Do apóstolo Paulo.
né, que diz ele próprio, nasci como um abortivo, fora de tempo, mas foi comissionado do mesmo jeitinho que esses 12 foram pelo Senhor Jesus aos gentios, o apóstolo dos gentios. Nós não somos iguais a eles. Nós não temos a mesma missão, nós não temos o mesmo dever, nós não fazemos o mesmo trabalho. Mas nós temos um envio também. E por que eu afirmo isso? Dentre tantas coisas que se pode dizer, que mostram que o envio apostólico é muito específico, é que Paulo diz que eles, junto com os profetas do Antigo Testamento, estabeleceram fundamento da igreja. Ninguém aqui bota fundamento nenhum. Depois dos apóstolos, Cristo Jesus e os apóstolos, a gente só constrói. Paulo diz isso, eu acho que é 2 Coríntios capítulo 3. A gente constrói sobre um fundamento que foi estabelecido. Então a gente vai evangelizando, vai pregando, vai fazendo a obra de Deus, estabelecendo a obra de Deus acima daquilo que já foi estabelecido pelos apóstolos. E aí a gente está falando sobre o próprio Cristo, sobre o ensino de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a vida de Cristo, ensinada e estabelecida no texto sagrado pelos apóstolos. Então você não é um apóstolo. Mas quando a gente olha para o capítulo 10, a gente vê de maneira bem clara o que Deus espera de nós, nessa caminhada, nessa nossa missão, nessa vida que nós nos sujeitamos quando viemos à fé, e o que a gente vai encontrar pelo caminho. No versículo 1 ao versículo 4, ele fala o nome dos 12, né? E parece, você já deve ter aprendido isso aqui, né? Parece que é um texto que não dá para aprender nada aqui. Isso aí é só uma lista de nomes, né? Só uma lista de nomes. Mas o que tem de aprendizado só na lista do nome dos 12 não está no gibi. Eu podia ficar até amanhã pregando só na lista de nomes, mas eu não vou fazer isso com você, né? Tem muita coisa para a gente ver, mas eu queria ressaltar uma coisa aqui só uma. Versículo 2 diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, sempre encabeça a lista, né? Porque era o porta-voz, aquele cara ali mais para frente do que os outros. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aqui eu poderia já falar um monte de coisa, mas eu quero fazer uma aplicação específica para o tempo que nós estamos vivendo. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Isso aqui é legal, tá vendo? Mateus que está escrevendo o Evangelho, e quando ele vai falar dele próprio, ele ressalta quem ele é, um publicano. Ou seja, um inimigo natural da nação de Israel, mas ele não se envergonha disso. Por quê? Porque Deus se compadeceu dele, teve misericórdia, e agora é um publicano perdoado. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote. Queria chegar aqui para a gente fazer uma aplicação e andar com o texto. Esse Simão Zelote, o texto esclarece isso, o texto coloca assim de propósito, né? Era um cara que fazia parte de uma facção revolucionária chamada os Zelotes. E o que era essa facção naquela época? Era uma facção que acreditava que ia destronar Roma a partir das suas revoltas, revoluções e rebeliões. Então, o que esse grupo de zelotes eram naquela época? Eles eram ativistas políticos. Não tem uma aplicação melhor, ou uma maneira melhor de descrever o grupo dos zelotes daquela época, senão ativistas políticos. Eles viviam o tempo inteiro, e viviam em função disso, né, combatendo o Império Romano, que era o governo da época, a partir das suas próprias ideias, das suas ideologias. Eles se revoltavam contra o governo e achavam que na força do braço, através de seu grito, através da sua revolta, através dos seus protestos, eles iriam resolver o problema da nação. Soa familiar? Então, sabe, a gente vê, eu não tenho nem paciência para gente que fala, meu Deus, os dias de hoje. Irmão, tu não conhece a história? Sempre foi assim. Sempre será assim. Sempre vai haver pessoas, quando a gente fala disso especificamente, né? Sempre vão haver pessoas querendo governar, governando de maneira inadequada, pessoas insatisfeitas com esse governo, a ponto
ponto de tentarem resolver as coisas da sua própria forma. Aí eles vão para a rede social, como os zelotes iam a público para fazer baderna. Eles vão para a frente de uma instituição pública para quebrar tudo. Eles vão para as passeatas, para as carreatas. Agora tem... Como é que é o nome da passeata de moto? Motociata. A fim de quê? A fim de revolucionar o contexto social e tentar resolver as coisas por conta própria. Mas olha que coisa linda. Jesus encontrou esse homem e esse homem parou de seguir esse grupo de pessoas que achava que dava para resolver a coisa na força do braço, na força do grito, na força da rebelião, na força da revolução pessoal. E não dá, irmão. Na verdade, o que os zelotes faziam, infelizmente, era se insurgir contra o governo que estava estabelecido naquela época. Wesley, o governo se estabeleceu através de autoritarismo. Eu não posso fazer nada. São questões, são fenômenos antropológicos, isso acontece, infelizmente, por causa do pecado, por causa da queda e de como o coração dos homens é afetado pelo pecado, essas coisas vão sendo estabelecidas. Maus governos, tirania, injustiça, tudo isso vai sendo estabelecido. E se nós não pararmos para pensar que Deus, o verdadeiro soberano, está no controle de todas as coisas, a gente acha que dá para ser um zelote da vida. E vai sair por aí criando baderna a fim de tentar resolver as coisas. Mas Simão, o zelote, abandonou o grupo dos zelotes e começou a seguir Cristo. Começou a seguir a Jesus. Parou de fazer baderna na rua. E agora ele vai ser um pregador do Evangelho. Então, esse negócio de grupo revolucionário, nessa semana eu estava vendo um grupo, na verdade não era um grupo, né? Duas representantes de um grupo específico, tem suas ideologias específicas, invadiram uma exposição de quadro e jogaram sopa de tomate num quadro do Van Gogh avaliado em 506 milhões de reais. Né? A discussão é o preço da pintura? Para mim nem pode ser, porque eu não tenho dinheiro para isso. Né? O problema é de quem paga e de quem administra seus recursos da maneira incorreta. Agora, a grande questão é que não é desse jeito que a gente resolve as coisas. O problema no mundo não é resolvido através de um grupo que vai protestar. E, pelo amor de Deus, eu não estou falando contra o seu direito de protestar. Isso é constitucional. Você pode fazer protesto pacífico. Você pode sair pelas ruas por aí, reivindicando seus direitos de maneira pacífica. Só que o dia que isso se tornar um ídolo, e quando eu falo sobre idolatria, eu falo de colocar esperança numa coisa que não pode resolver o nosso problema. Quem são os zelotes? Os zelotes são aqueles que acham que a revolução social e urbana pode resolver um problema que só o Evangelho pode. Que nós aprendamos com isso, ainda que nós tenhamos uma simpatia com essas revoluções, que nós entendamos, irmãos, só Cristo Jesus e o Evangelho podem resolver o problema dos maus governos. E Simão o Zelote é um exemplo disso. É um cara que andou num grupo de radicais extremistas, que andavam fazendo baderna e afrontando o governo de sua época, mas se rendeu ao governo de Cristo e falou: meu irmão, deixa eu sair disso aqui, quanto é tempo. Deixa eu sair disso aqui, quanto é tempo. Então, no grupo de homens que Jesus comissionou, no grupo dos apóstolos, tem um cara que fazia parte desses grupos revolucionários que achavam que podiam resolver as coisas através de ideologia, na força de seu próprio braço. Os zelotes eram esses caras. E ele se rende ao Evangelho entendendo que o problema não é o governo atual, que o problema não é o imperador romano. Eu já quero até te convocar, na semana, eu vou falar isso daqui a pouco, né, nos anúncios, mas na próxima semana nós vamos ter nossa programação especial para falarmos sobre a Reforma Protestante. Esse é o mês que a gente sempre celebra, sempre traz à memória esse fato histórico. Vai ter um convidado aqui, falando tanto no estudo quanto
no momento da pregação sobre a relevância da reforma protestante para os dias de hoje, mas no dia 30, que é o dia de votarmos no segundo turno, vai ser a única mensagem que eu vou ser completamente intencional para falar de política. Assim, na lata, né? Eu estou falando já tem uns dias, mas eu vou tirar esse dia só para mostrar para vocês quem é o verdadeiro rei de toda a terra. Amém? Então, dia 30, se você quiser passar aqui antes de votar, passa aí, a gente conversa sobre quem é o verdadeiro governante da terra e depois você vota em paz lá, né? Ou sem paz. Então, assim, a grande questão é uma só. Zelotes são esses homens que acham que podem resolver a coisa na força do grito, na força do braço, através da revolução. E Jesus diz, cara, para de bobeira, me segue e eu vou te mostrar qual é o verdadeiro reino que há de ser estabelecido. Amém? No versículo 5 em diante, Jesus começa a dar instrução para a missão. Ele, em primeiro momento, fala de um alvo específico. Isso aqui tem tudo a ver com o desenvolvimento, né, do ministério de Jesus, do ministério dos apóstolos e do plano de Deus para levar o evangelho até os confins da terra. Na verdade, tem tudo a ver com o plano da redenção. Você tem vindo nos estudos, né, você tem percebido, nos nossos ensinos aqui, que o evangelho não começa com Mateus 1:1, né, o Novo Testamento, onde claramente nós estamos falando da história do grande Redentor. O evangelho começa com Gênesis 1:1, e aí a história da redenção vem sendo desenvolvida, e isso que Jesus vai fazer agora tem tudo a ver com isso. E é por isso que eu disse que isso aqui é um envio específico. Está vendo? Tem gente que ignora esses detalhes, mas é muito nítido. É por isso que eu digo, sem sombra de dúvida, você não é um apóstolo. Você não pode ser um apóstolo no sentido do texto bíblico. Ninguém mais nos dias de hoje pode ser um apóstolo, né? Um dia eu vi um cara falando sobre isso, fazendo uma manobra, né? Eles têm uma manobra doida. Não, o ofício do apóstolo não existe, mas o dom existe, né? Aí começou a explicar e disse que o dom apostólico é fazer missão, né? Mas para que falar que você é um apóstolo se toda a igreja está em missão? Sabe? É uma loucura assim que... Mas olha o que o texto diz. 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Em primeiro lugar, ele vai falar do alvo. Não tomem um caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, tu vai pregar para Israel? Para o povo hebreu, para os israelitas? Você vai pregar para esse povo? Vai ou não? Não, você vai pregar para o povo de Campo Grande. Então você não é apóstolo. Você não está dentro desse grupo de pessoas específicas, comissionadas por Jesus, para desenvolver ou continuar desenvolvendo o plano da redenção. Isso é uma especificidade do ministério apostólico. Eles estavam ali na Palestina, foram chamados por Jesus, Jesus os comissionou para quê? Para que através daquele lugar onde Jesus habitou, andou, pregou, ensinou, fez tudo o que fez, o evangelho fosse propagado a todo mundo. E quando Jesus chega na grande comissão, ele diz, ide, agora vai, porque todo mundo tira o evangelho de dentro da Palestina e espalha ele por aí. Mas dentro do comissionamento específico dos apóstolos, Jesus está dizendo, cara, pega esse povo aqui, povo da Galileia, as ovelhas perdidas de Israel, e prega para elas em primeiro lugar. Isso fala principalmente do preparo, do treinamento, da preparação desses homens que vão fazer coisas extraordinárias, dando continuidade ao ministério de Jesus. E aí tem uma expressão aqui no texto que ela se repete. Ela apareceu no texto da semana passada e está aparecendo hoje de novo. Procurem as ovelhas perdidas. A preocupação de Jesus ainda é com a ovelha perdida e não com votos válidos. Está vendo? E assim, né, falando com o pessoal da igreja em primeiro lugar, né, em especial, eu não estou forçando o texto, estou fazendo uma aplicação contemporânea.
fazendo uma leitura da nossa realidade, mostrando para você com o que a Bíblia se preocupa. A preocupação de Jesus sempre foi e sempre será como ovelhas perdidas. E não com votos válidos, né? Vamos atrás dos indecisos. Vamos atrás dos votos nulos, dos votos em branco. Eu quero saber de voto nulo. Quero saber de voto em branco. Eu quero saber de um povo que está como ovelha. A gente viu no versículo 36 do capítulo 9, de ovelhas perdidas, exaustas e aflitas, que andam como quem não tem pastor, de um povo que está perdido, de um povo que olha no horizonte da vida e não encontra, não vê o sol subindo, só vê a tempestade de nuvens negras no horizonte de sua vida. Estou falando de gente que anda nesse túnel da vida e não vê uma luz lá no final. Estou falando de gente que não tem esperança, que olha para essa vida, lê essa vida, suspira e diz: e agora? Quem poderá nos defender? Esse povo, torna a dizer, não precisa de um presidente. Esse povo precisa de Cristo, do pastor das almas, daquele que acaba com a nossa exaustão e com a nossa aflição. Então a preocupação do Cristo é essa. Vocês vão andando por aí, em primeiro lugar, aqui, não vão pelo caminho dos gentios. A Galileia era cercada assim por muitas cidades, muitos lugares onde os gentios habitavam de forma majoritária. E Jesus está dizendo: não, fica aqui dentro primeiro. Ele traça ali uma cerca e diz: fica aqui, e vai atrás desse povo que está perdido. E aí tem outra coisa legal no texto. Qual é a outra coisa legal do texto? Que eles são ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é Israel, irmão? Israel é o povo da aliança, sim ou não? Descendência de Abraão, sim ou não? É o povo que tinha a Torá, a escritura, a lei, sim ou não? Israel não é o povo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não! Não! Acho que 2 de Romanos, ou 1, acho que 2. Paulo diz que o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita não é aquele que é externamente, mas é aquele que é no interior. A verdadeira circuncisão não é feita na carne, a verdadeira circuncisão é feita no coração. O verdadeiro servo de Deus é quem teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o Espírito de Deus, nasceu de novo, teve seu coração trocado e agora é nova criatura. O povo judeu se gabava: nós somos o povo de Deus. E Mateus está dizendo nas palavras de Jesus que, sendo Israel, eles eram ovelhas perdidas. E o que isso quer dizer? Você pode ser assembleiano, batista, presbiteriano, somista. Se você não tiver um encontro com Cristo, você é uma ovelha perdida, cara. Se você não tiver seu coração transformado, tu pode ser da denominação que for. Você pode fazer parte do grupo religioso que for. O judeu batia no peito e dizia: nós temos a lei, nós temos a Torá, nós somos o povo da aliança, nós somos... Tem uma hora que Jesus trata com eles, eles dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, ele está falando sobre experiência de fé. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam andar nas pisaduras dele. Vocês imitariam a fé dele, mas vocês andam segundo o pai de vocês, a saber, o diabo. Então não adianta bater no peito e falar: eu sou israelita. Jesus está dizendo: no meio do povo de Israel tem um monte de ovelha perdida. Não adianta, sabe? Acordar segunda pela manhã assim, meter logo aquele versículozão do aplicativo, nos history, né? Isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Não adianta vir todo domingo, todos os cultos aqui direto. Não, eu sou da Soma. Né? Não é sobre ser da Soma. É sobre ser de Cristo. É sobre ser do reino de Deus. É sobre ter nascido de novo, ter se tornado uma nova criatura, ter saído das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho amado. É sobre isso. É sobre isso. Então, dentro da casa de Israel, do povo da aliança, do povo que se gabava por ser o povo de Deus, tem gente perdida. Do mesmo jeito que dentro das igrejas, de modo geral, tem gente que pensa que é, mas não é nada, né? Não é nada.
Aqui no versículo 7 e 8, ele vai descrever a missão. Ele diz, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Maravilhoso isso aqui. Coisa linda. Por quê? Primeiro lugar, se você está acompanhando a exposição do texto bíblico, você viu que quem começou pregando isso aqui foi João Batista. Apareceu no deserto dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Depois Jesus aparece e inicia, inaugura o ministério terreno dele, 4,17 de Mateus, e ele diz o quê? A mesma coisa. Qual é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é anunciar que o reino de Deus chegou entre os homens. O governo de Deus chegou entre os homens. Que os homens não precisam mais ser governados pelo seu coração caído, corrupto e pelo diabo, mas que o rei genuíno, verdadeiro, aquele que é desde sempre, está entre nós, trouxe o seu reino para o nosso meio e quer governar as nossas vidas. Então, João Batista começa pregando essa mensagem, Jesus reproduz a mensagem de João Batista, e quando chega nos apóstolos, Jesus diz, prega a mesma coisa. E eu quero que você ouça isso aqui em nome de Jesus. Nós não estamos autorizados a mudar de mensagem. Não estamos. Se João começou pregando que o reino de Deus chegou e que os homens deviam se arrepender por entrar nele, se Jesus pregou a mesma coisa, se os apóstolos pregaram a mesma coisa, quem somos nós para hoje falarmos sobre qualquer outra coisa que não seja vinda do reino? E está vendo? Não sou eu, irmão, não é de propósito. Eu acho que aprove a Deus colocar essa mensagem nesse período das eleições, né? Porque, para que você entenda, quando o texto diz que o reino de Deus chegou, você pode trocar a palavra reino por governo. E nós vimos na exposição do capítulo 4 o que isso significa. Que o reino de Deus aqui e agora é Jesus governando nossas vidas através do nosso... Que antes de nós sermos governados por qualquer presidente, pela direita, pela esquerda, por cima e por baixo, nós somos governados de dentro. Jesus habita no trono do nosso coração. E está vendo como é que dá para ser um cabo eleitoral melhor do que fazendo campanha para a direita e para a esquerda? Vamos falar sobre outro governo. Vamos falar sobre outro reino. A mensagem que foi legada à igreja por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, pelos cristãos da igreja primitiva, pelos nossos irmãos do passado, é que o reino de Deus chegou e os homens podem ser libertos das trevas, os homens podem ser libertos do seu pecado, os homens não precisam mais ser governados por esse mundo, pelo diabo, pelas suas vontades, mas que Cristo Jesus é esse rei, esse governante que nós esperamos e ansiamos por ele. Deixa eu te dizer uma coisa que de repente você não sabe, cara. Todos os seus anseios políticos só vão ser satisfeitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho anseios políticos. Eu só não fico na internet falando sobre eles, batendo boca sobre eles. Mas todo homem tem anseios políticos. Existem características em várias... posições e convicções partidárias, várias alas da discussão e do debate político, características específicas com as quais nós nos familiarizamos porque achamos virtuosas. Igualdade entre os homens, prosperidade, livre comércio e por aí você vai, né? Possibilidade de trabalhar em paz. Isso aí você vai catando e você vai... Não, eu concordo mais com isso aqui. Eu concordo mais com aquilo ali. Anseios políticos que não serão satisfeitos em governo humano nenhum. Por quê? Porque os homens não têm capacidade de estabelecer de maneira plena, de maneira completa, tudo aquilo que os outros homens precisam que seja feito. Nenhum homem pode acabar com a desigualdade social. Nenhum homem pode acabar com a violência
As políticas públicas, né, de segurança são horríveis, é verdade. Mas quando a gente olha essencialmente para isso, por que o homem mata? Por que o homem assassina? Por que o homem rouba? É porque o coração dele está cheio disso. E o problema não é estabelecer pacote anticrime ou qualquer política pública de segurança. O problema é arrancar do coração do homem os desejos de matar, roubar e destruir. Você entende isso? Só Cristo Jesus satisfaz os nossos anseios políticos. Só Cristo Jesus, só o reino de Deus, só o governo de Deus sobre nós. E isso é pregar o Evangelho. Isso é dizer aos homens: exerçam cidadania, façam sua parte, votem quem vocês quiserem, né? Entendam que vocês vão viver numa sociedade que vai ser impactada, influenciada diretamente por quem ganhar as eleições, mas que o maior problema de todos é que o homem é governado pelo seu próprio coração, pelo pecado, pelo diabo, pelas trevas, e a gente muda única e exclusivamente pelo governo de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Então vai pelo caminho, cara, e seja um cabo eleitoral do reino de Deus. Prega, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Cristo Jesus é o verdadeiro Messias Rei e está entre nós. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. E nós já vimos o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho. Isso aqui é legal. Não é a pregação do Evangelho que tem a ver com os milagres que são feitos, né? Mas os milagres que são feitos é que tem uma relação com a pregação do Evangelho. Qual é? Ratificar, validar, confirmar, chancelar, selar que é verdade que nós estamos pregando sobre um reino efetivo, ativo, poderoso e maior do que todas as outras coisas. Quando Jesus diz que ele é o rei, ele vem e mostra que ele é o rei, fazendo o quê? Se sobrepondo às doenças, à morte, aos demônios. Nós vimos isso no capítulo 8 e 9. Jesus é o verdadeiro rei sobre todas as coisas e pode trazer redenção para as nossas vidas. Então, quando nós saímos por aí pregando o Evangelho, pode ser que ele demonstre isso através de milagres, através de sinais. No ministério apostólico tinha que ser. Por quê? Porque o cânon ainda não estava fechado e os apóstolos estavam dando continuidade àquilo que Jesus começou. Agora, como que a igreja testemunha que ele é um verdadeiro rei? Como? É através de milagre? Através de prodígio? Através de maravilha? E eu não estou negando que essas coisas aconteçam, pelo contrário, a gente ora para que elas aconteçam e Deus é glorificado através disso. Mas não. O principal meio pelo qual a igreja hoje confirma que Jesus é o verdadeiro rei é o testemunho de aproximadamente 500 irmãos. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, aproximadamente 500 pessoas que existiram, que andaram por essa terra, figuras históricas que viram ele ressurreto. Ele ressuscitou e venceu a morte. Então ele é o verdadeiro rei. E a pregação do Evangelho implica dizer que ele venceu o único inimigo do homem, vive e reina para todo sempre, mandou o seu Espírito, governa a sua igreja e um dia voltará para estabelecer o seu reino eternamente. No caso dos apóstolos, vai pregando o Evangelho, vai ressuscitando morto, vai expulsando demônio, também é outra particularidade do ministério apostólico, vai fazendo tudo isso para que fique claro que o meu reino está entre os homens, que o meu governo chegou. Então essa é a missão, e eu preciso parar um pouco aqui para esclarecer algo, né? Que nós entendamos isso, irmão. Nossa missão não é construir megatemplos. Ele diz, vão pelo caminho e anunciem que o reino chegou. Essa é a nossa missão, cara. Tua missão não é ficar rico, não é ficar, né, poderoso, não é estabelecer um reino para você nessa vida. Tu tem que trabalhar anunciando que o reino de Deus chegou. Lógico, respeitando as políticas da sua empresa, a ética profissional. Não estou falando para você fazer loucura lá. Eu estou falando que na peregrinação dos cristãos, nós não podemos nos desapegar da missão de proclamar o reino de Deus.
Então qual é a nossa missão? Ir pelo caminho pregando: o reino de Deus chegou, reino de Deus chegou, Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus, o Deus que estava longe habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ofertando a nós salvação. Você pode ser salvo do seu cansaço e da sua aflição. Essa é a missão da igreja. Então a igreja não está aqui para construir prédio. É bom que isso aqui tivesse tudo reformado, bonitinho, com um ar-condicionado nesse calor que está fazendo. É bom ou não? É! Lógico que é. Né? Lógico que é. Mas isso aqui não é a coisa mais importante na missão da igreja. E eu não vou ficar gastando tempo implorando para você dar dinheiro para a igreja para a gente poder reformar isso aqui. Agora, no que diz respeito ao seu dever de pregar o evangelho, eu vou te perturbar, em nome de Jesus. Eu vou encher teu saco em nome de Jesus e dizer que se você não está pregando o reino de Deus na vida que você está vivendo, você é um trabalhador preguiçoso na seara de Deus. Ah, Wesley, mas eu dou o dízimo, legal, maneiro, ajuda, coopera aí para um monte de coisa e tal, mas essa não é a sua principal missão. Sua principal missão é anunciar que o reino de Deus chegou. Por último, para a gente fechar aqui, tem uma seçãozinha de precauções que eles deveriam tomar no caminho. Ainda, no versículo 8, ele diz: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Isso aqui é legal. Né? Legal. A gente vai complementar o texto, mas isso aqui, para a gente começar aqui, tudo isso que é a mensagem do reino, o poder para curar enfermos, ressuscitarem mortos, purificarem lepros, tudo isso vocês receberam de graça. Deem de graça. Porque é extremamente sedutor que nós tenhamos algo poderoso, precioso nas mãos e usemos essas coisas para benefício próprio. Tá vendo? Nem parece que acontece no dia de hoje, né? Os pastores influentes assim, líderes religiosos influentes que usam o que Deus deu a eles para eles se darem bem na vida. Quer me ver atribulado? Atribulado, assim, tribulado com a vontade de tacar o telefone na parede, mas só paguei 3 até agora. Por isso que eu não taco. É quando eu vejo um homem que Deus abençoou, dotou de capacidades, encheu do Espírito de Deus, fez o homem uma voz na nação, um homem poderoso nas palavras, um pregador do Evangelho, ou um homem que Deus usa de uma forma específica, que ele pega essa notoriedade, essa projeção que Deus deu e começa a fazer um monte de bobagem que não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Aí vai para a política, né? Vai se candidatar a político. Estava ouvindo alguém falar um dia, é um monte de história, né, que a gente vê, mas é a verdade mesmo. Né, que alguém falou para um pastor específico, não sei se foi para Billy Graham, não sei para quem foi, falou para um pastor específico que era notório no seu tempo e disse para ele se candidatar à política. Ele falou: não me rebaixo, eu sou um ministro de um reino mais excelente do que esse aqui. O meu trabalho, um dia eu estava conversando com um amigo sobre isso, batendo um papo sobre isso, falando sobre concurso público, sobre um monte de coisa. Se eu não me engano, na época ia ter prova para a Polícia Civil. Esse amigo falou: pô, cara, tu é um cara inteligente e tal, se tu estudar, acho que tu passa, está fazendo direito, já vai ajudar e tal, aquele negócio todo. Eu falei assim: cara, eu já tenho uma atividade maior, mais excelente do que isso. Ele falou: qual? Eu falei: eu sou pastor de igreja, cuido de gente, eu prego o Evangelho, eu anuncio o Evangelho, eu proclamo as boas novas. Não é? Mas o que mais há nos dias de hoje são pessoas que pegaram tudo aquilo que receberam da parte de Deus e usam em benefício próprio. Aí eles ficam ricos. Aí eles têm canal no YouTube que é bombado. Eles têm milhões de seguidores no Instagram. Eles têm notoriedade. Aí eles vão e se colocam à disposição para a candidatura de um cargo público. E aqui eu não tenho tempo para ficar pormenorizando as coisas. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que nos foi confiado traz para nós muitos benefícios, que se nós não vigiarmos, nós podemos cair no laço de ganhar, lucrar em cima disso. E Jesus está dizendo: vocês ganharam de graça, comuniquem isso. E aí parece que Jesus está dizendo que o obreiro, o trabalhador da seara, o pregador do Evangelho, também tem que viver uma vida miserável, né? Vamos continuar lendo o texto. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. O que Jesus está dizendo para esse pessoal aqui? Vocês não precisam se entregarem à ganância. Vocês não precisam fazer uso
daqueles elementos que eu coloquei na mão de vocês, que são poderosos e notórios, o poder para fazer milagre, a própria pregação do Evangelho. Eu falo por experiência própria, irmão. O povo está tão aflito, tão ferido, que se aparecer um pastor para dar uma palavra, ele ganha o coração do povo assim, e se ele não vigiar, ele usa isso para benefício próprio. Aí daqui a pouco está indo no restaurante do irmão para comer de graça, daqui a pouco está pegando roupa na loja do irmão que abriu uma loja de graça, né? Abençoa o pastor aí, é o pastor que tem que abençoar os irmãos. Eu me recuso a não comprar algo que o irmão venda. Né? A gente ganha uma coisa ou outra aí, tem irmão que insiste, tem irmão que é abençoador, né? Mas é repugnante a cultura da honra que faz com que alguns homens se sobreponham a outros homens para se dar bem na vida. Isso é demoníaco, isso é maligno, sabe? Eu entendo muito bem disso. Só que eu não fui chamado para isso, você não foi chamado para isso. Aqueles que se dedicam à obra de Deus, e está vendo, de novo, ele está falando de um povo que está indo pelo caminho ali, e aqui é específico para os apóstolos, estão dedicados, que abandonaram sua vida para pregar o Evangelho e somente isso. Esse povo está dedicado a isso. Jesus está falando, calma, cara, trabalhador é digno do seu salário. Eu vou cuidar de vocês, eu vou prover as necessidades de vocês. Vocês não precisam se desvirtuarem para poder ter o que é necessário. 11, ele começa uma outra explicação aqui, uma outra precaução. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquela cidade ou daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. E aqui, eu já vi, né, irmão, olhar para o outro e falar assim, a paz do Senhor. Aí o outro não dá a paz do Senhor. Aí o outro que deu a paz do Senhor sai assim, ó, a paz voltou para mim. Não me deu a paz, né? Já viu isso por aí? Eu não esquento não me deu a paz volta para mim, né? Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está falando. De que o texto está falando, Wesley? Não sei. É muito ambíguo essa ideia de tipo assim, se eles não receberem a paz de vocês, a paz volta para vocês. Não dá para saber exatamente do que Jesus está falando. Mas a ideia de paz aqui, ela não é tão abstrata. Na cabeça do judeu, pro povo judeu, a ideia de paz era o shalom, né? A bênção de Deus, paz, saúde, prosperidade, a mão de Deus estendida sobre determinada pessoa, sobre o seu povo. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, se vocês declararem ou falarem sobre a bênção de Deus para alguém e essa pessoa não receber, isso vai voltar para vocês. De que maneira? Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mas a grande questão é, o que ele começa a esclarecer junto com essa palavra aqui é o quê? Fiquem ligados, no meio do caminho vai ter gente que vai rejeitar até a paz que vocês têm para comunicar. E eu quero que você redobre a sua atenção agora. Redobre a sua atenção agora. O texto está falando de juízo, irmão. O texto está falando de juízo. Ele começa dizendo que os apóstolos deveriam procurar casas dignas para ficarem. Se eles comunicassem a paz, a bênção de Deus sobre alguém, a pregação do Evangelho, aquilo tudo, e essas pessoas rejeitassem, aquilo ia voltar para eles. Mas mais do que isso, ele diz, lá no 14, se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. E a gente precisa começar a aprender a fazer isso aqui. Quem me conhece de perto e caminha comigo sabe que, né, eu sempre estou à disposição para todo mundo. E, na verdade, eu tento replicar o modelo de serviço de Jesus, né? Isso aqui não é coisa da minha cabeça. Tento replicar o modelo de trabalho de Jesus. Quando chegava alguém cheio de marra diante de Jesus, e ele via isso muito nos religiosos, cheio de marra de salvo, né? Jesus chamava de hipócrita, de sepulcro caiado, raça de víbora, de um monte de coisa. Era irônico com eles, né? Dizia assim, eu não vim para vocês que são
são saudáveis não, eu vim para os doentes, vocês já estão salvos, vocês já está tudo bem com vocês. Eu tento fazer a mesma coisa. Quando está diante de mim uma pessoa que não reconhece a sua miséria e acha que é o bambambam, eu falo, para lá então. Me deixa em paz em nome de Jesus. Né? Não quer não? Tu já sabe demais? Então vai lá. Passa por aqui e segue seu caminho. Agora, quando está diante de nós uma pessoa que reconhece sua miséria, que carece de ajuda, que confessa, eu preciso de Jesus e do Cristo, aí a gente não só acompanha, mas a gente morre lá, a gente fica com essa pessoa, disponível a fim de que Cristo a alcance, e ela seja alcançada por Cristo. Eu preciso te dizer, porque fica aquela ideia, né? Aquela ideia de tipo assim, não, eu sou crente, eu tenho que fazer. Onde que está escrito isso? Em qual Bíblia está escrito que nós devemos nos sujeitar a tudo e todos? Lembra do jovem rico? Irmão, pelo um cara marrento, vaidoso, orgulhoso, arrogante. O jovem rico. Ele chega para Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Dentro dele já estava tudo esquematizado. Eu vou surpreender esse mestre agora, vou mostrar que eu sou o bambambam, o bichão. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, conhece os mandamentos? Desde criança, pô. O que você está falando, eu domino. Era o que ele estava falando. Eu sou bom nisso aí. Então tu é o bichão mesmo, né? Sou. Então cumpre a lei, vende o que tem e dá aos pobres. E aí ele foi reprovado. Virou as costas, meteu o pé, e olha que o dízimo dele era, porque Jesus, o texto diz que as posses dele eram muitas. Jesus era sustentado por pessoas naquela época que ajudavam o ministério dele financeiramente. O jovem rico vira as costas, vai andando assim, não tem um versículo no texto mostrando que Jesus está preocupado com aquilo. E a gente precisa aprender com isso. Que a gente prega, fala, gasta tempo, gasta a nossa vida, doa a nossa vida, liga, pergunta se está bem. Estou bem. Está tudo tranquilo. Todo mundo sabe que não está. Está tudo tranquilo comigo. Preciso de vocês para nada não. Mas então, irmão, eu vou embora. Perturbar o outro. Se a gente gastar tempo com quem ama Jesus, com quem está arrependido, com quem se dobrou, com quem se curvou, com gente humilde que reconhece a sua desgraça, a sua miséria e se dobra aos pés dele. Então você vai encontrar no caminho gente que vai rejeitar a tua pregação, gente que não vai querer o teu conselho. Não sei se você tem um montão de amigo, né? Que enquanto você está falando que eles gostam, eles ficam no teu pé, sai para comer pizza, vai no rodízio e tal. Começou a apertar um pouquinho, já não presta para ser amigo, né? Fica evitando no WhatsApp. Hoje eu estou nessa vibe, né? Qual é a vibe que eu estou? Está escrito aqui no texto. Eu sacudo a poeira do pé e deixo para trás. E o que é isso? Sacudir a poeira dos pés. O que é sacudir a poeira dos pés, irmão? É dar testemunho de que nós não temos mais vínculo com essa pessoa. Antigamente o judeu, quando entrava num território de gentios, ele passava, logicamente, caminhando por ali, a poeira daquela terra, daquele lugar, ficava nos pés dele. E o judeu tinha tanto desprezo pelo gentil, que nem a poeira do território gentil eles queriam nos pés. Então eles comunicavam, nós não temos nenhum tipo de vínculo com essa terra. De que maneira? Sacudindo a poeira dos pés. Nós precisamos aprender a sacudir a poeira dos nossos pés quando estivermos lidando com gente que odeia Jesus. Sabe, às vezes a gente quer dar maior moral para gente que odeia o Cristo que a gente serve. Eles ferem o coração de Jesus, eles ignoram a cruz de Cristo, eles desprezam o sacrifício vicário e a gente fica babando eles como se eles fossem Cristo e o Cristo não fosse nada. É por isso que quando a gente fala de pregação do Evangelho, nós devemos estar comprometidos com isso. Mas a salvação, irmão, não é uma banana de fim de feira, uma banana amassadinha, né? A xepa que a gente fica oferecendo a qualquer preço, a qualquer custo. É por isso que quando eu vou aconselhar alguém, quando eu vou ter tempo com alguém, quando eu tenho que falar sobre a verdade para alguém, eu não fico aliviando, sabe por quê? Porque não tenho que aliviar, ou é ou não é, ou aceita ou não aceita, ou recebe ou não recebe, ou se submete ou não. Não quero, eu sacudo a poeira do pé e falo, não tenho mais vínculo com isso aqui não. Aí a pessoa volta arrependida, aí a gente está aqui de braço aberto.
A porta vai estar fechada? Nunca! Porta nunca vai estar fechada. Eu nunca vou estar indisponível, mas eu não tenho tempo para lidar com pessoas que odeiam Jesus e desprezam a pregação do Evangelho. E aí você fala, Wesley, isso é muito duro, vamos terminar. Versículo 15. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então eu que sou duro? Eu que sou duro de dizer isso que eu estou dizendo. É o texto que diz que esse povo é tão mau, esse povo provoca tanta ira em Deus, esse povo despreza tanto a cruz de Cristo, que a única coisa que vai restar para eles no final é um juízo pior do que as duas cidades que são símbolo de pecado no texto bíblico. E por que disso? Por que disso? Porque Sodoma e Gomorra não tiveram uma revelação tão clara do Cristo como aquelas cidades tiveram. Enquanto o povo do Antigo Testamento só tinha apontamentos, tinha uma promessa de um Salvador futuro, o povo da época de Jesus olhava ele, comia o pão que ele multiplicava, via as curas que ele promovia, e ainda assim rejeitava a pregação do Evangelho. Já ouviu falar que a quem mais é dado, mais é cobrado? Eu não sei como é que vai ser isso, a Bíblia não deixa claro, mas naquele grande dia vai ter rigor pior para uns do que para outros. E a gente vai ver no capítulo acho que 11, daqui a pouquinho, que tem um monte de gente que está se achando, que recebe muito de Deus, né? Campanha disso, campanha daquilo, chave da derrota, chave da vitória, chave do empate. E que naquele grande dia, irmão, por não terem se arrependido, vão ter que lidar com a ira do Cordeiro Santo. Mais juízo para esse povo do que para Sodoma e para Gomorra. Então, se é assim que Deus trata os réprobos, aqueles que odeiam a cruz de Cristo, quem sou eu para ficar aqui bajulando um povo que odeia Jesus? Nós estamos aqui disponíveis. Qual é a nossa missão? A nossa missão é pregar o reino, pregar o Evangelho, dizer que o reino vem, mas se eles rejeitarem, é com eles e Deus. Deixa a gente gastar tempo com aqueles outros que estão no caminho e vão ser alcançados. Que o Senhor aplique isso no meio do seu coração. Que a exemplo dos apóstolos, nós temos uma missão, nós temos uma mensagem, tem um jeito de trabalhar, e nós não podemos ignorar o fato de que nós não vamos alcançar todo mundo. Tem gente no meio do caminho que vai dizer, eu não quero isso aí. Eu não quero o seu evangelho. Eu não quero a sua pregação. Tem um amigo que um dia a filha dele chegou e disse para ele, pai, eu não quero ser o Deus. Pai, eu não quero o Deus que você serve. Para mim não dá. Duríssimo, sim ou não, para um pai ouvir isso? É ou não? Mas isso é para você entender que até as pessoas que nós mais amamos, e eu conheço o pai, ensinou no caminho do Senhor, pregou o evangelho para a filha. Isso é para nós entendermos que até as pessoas que nós mais amamos são capazes de odiar o Deus que nós servimos. E aí, em algum momento, você vai ter que escolher um lado. Você vai ter que sacudir a poeira dos pés e mostrar que você escolheu Cristo. Que você está do lado de Cristo e não daqueles que o rejeitam. Que o Senhor nos ajude, irmão, a abraçarmos a nossa missão, o nosso dever, e no meio do caminho proclamarmos que o reino de Deus é chegado entre nós. Nós temos aí, eu acredito que logo depois do dia 30 isso vai se arrefecer, vai ter aquela ressacazinha de eleição, né? Ah, não tinha que ganhar, não tinha que perder. Mas daqui a pouco isso acaba. O povo de Deus, o povo brasileiro tem memória muito curta. Daqui a pouco ninguém está falando mais de política. Mas aproveita o calor do momento para comunicar que o reino de Deus chegou. Que Jesus é o Messias Rei, verdadeiro Salvador dos homens. E que o reino de Deus será estabelecido perpetuamente naquele grande dia. E de repente você está aqui no nosso meio, não faz parte do reino de Deus, está longe do reino de Deus. Eu preciso dizer para você isso. Se você não se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo como verdadeiro Rei e Senhor de sua vida, você vai estar lá no final do texto com a galera que vai ter que enfrentar um juízo terrível, pior até do que Sodoma e Gomorra. Mas, se você ouvir
a pregação do Evangelho se voltar para Cristo em arrependimento, nós estaremos juntos eternamente com Cristo, em novos céus e nova terra, e Ele será o nosso governante. Nem direita nem esquerda, mas o Criador de todas as coisas, governando com justiça e com paz sobre mim e sobre você. Amém?